estar com vocês novamente, podendo compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus e compartilhar assim o Salmo de número 3, quando nós vamos considerar algumas verdades sobre a vida de Davi, algumas tribulações, algumas angústias, a grandeza do número de inimigos que se levantaram contra Davi, grande era a perseguição contra Davi. E nós temos aí o desafio de pensar naquele momento onde todas as provações em um só momento acontecem em nossas vidas. Isto Davi experimentou na sua própria vida e, por certo, eu e você, em um dado momento da vida, nós experimentamos coisas assim. Embora sejamos cristãos, professos, convertidos, regenerados, nós cremos em Deus, temos firmeza em Deus. Contudo, existem momentos da nossa vida onde parece que tudo desabou sobre nós, desabou sobre a nossa cabeça. Uma pequena questão histórica aqui: Davi foi um dos grandes, ou talvez um dos maiores monarcas de sua época. Ele reinou com muito poder, com muita autoridade. Contudo, houve um momento na vida de Davi em que ele fez coisas que agradou a Deus e coisas que ele desagradou a Deus e que ele pecou contra o próprio Deus. Então, por causa disso, ele experimentou algumas angústias, algumas tribulações, e não somente isso por causa de alguns pecados cometidos, mas também como efeito da própria entrada do pecado no mundo. A queda entrou no mundo, e por causa disso nós sofremos angústias, tribulações, mesmo que ainda não tenhamos cometido o pecado. Vejam que uma das maiores feridas que Davi experimentou na sua vida, de todas elas, uma das maiores, foi a perseguição do seu filho Absalão. Vejo que Absalão matou um de seus irmãos, Aminon. Aminon estuprou a sua meia-irmã, Tamar, e nesse emaranhado todo foram consequências que Davi trouxe para sua casa enquanto pai, de sofrer essas angústias, essas tribulações e sofrer as consequências do seu próprio erro. Mas além disso ele teve outras tribulações, perseguições. Ele vai falar de quão grande era o número de inimigos que se levantaram contra ele, que não o acatavam como rei, não o obedeciam como rei, e outros queriam tomar o seu reinado. Mas de tudo isso foi Absalão, que matou o seu irmão, que perseguiu o seu pai, queria tirar a vida do seu próprio pai Davi e também tomar o seu reinado. Então vejam bem, os dias de Davi, eles eram em grandes angústias e aflições e tribulações. Todos os dias da vida de Davi, quase todos, ele experimentou essas grandes angústias, provações e tribulações da sua vida. A grande questão que nós precisamos perguntar é o seguinte: o que é que nós fazemos quando as provações chegam todas de uma só vez? O que nós fazemos quando surge o inesperado, tão assustador, tão avassalador em nossas vidas? E nós queremos aprender com Davi nesse salmo, dizendo que nós precisamos fazer uma declaração de fé, declarar deliberadamente que Deus é o nosso único refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Salmo 46, versículo 1 nos ensina isso, e o Salmo 23 todo nos revela toda essa declaração de fé de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse Deus vivo é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente nas tribulações. E o versículo 10 do Salmo 46 nos adverte: aquietai e sabei que eu sou Deus. Então, o que nós devemos fazer nesse momento de pandemia, quando o inesperado, tão desagradável, bater a nossa porta, quando o mundo desabar sobre a nossa cabeça, quando as tribulações forem grandes, quando as angústias forem profundas, quem sabe levando você a uma grande depressão, a um momento tão difícil, tão angustiante da sua vida, o que você deve fazer então? Fazer essa declaração de fé de forma deliberada, que o Deus vivo, o único Deus vivo, é o meu refúgio, só Ele é o meu refúgio, só Ele é a minha fortaleza, só Ele é o meu socorro, só Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós temos a plena convicção que há bondade e misericórdia do outro lado nos aguardando. Então vejam bem, só um esboço pequeno do Salmo.
para a gente ter uma noção, do versículo 1 ao versículo 2, Davi está aqui demonstrando a Deus as suas angústias, os seus perseguidores, quão grande é o número dos seus perseguidores. Do versículo 3 até o versículo 4, ele faz uma oração de clamor, de súplica a esse Deus. Do versículo 5 até o versículo 6, ele experimenta aqui, ele declara a paz dele que ele experimentou, o consolo, o conforto, que resultou dessa oração de clamor, de súplica a Deus, de confiança a Deus, de declarar que Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza. E do versículo 7 ao versículo 8, Davi faz a última declaração dizendo que Deus é o nosso único libertador, Deus é o nosso único abençoador. Ele vai dizer, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Então vamos observar aqui, considerar nesse vídeo de hoje, apenas o primeiro ponto do versículo 1 ao versículo 2, e nós colocamos aqui como consideração no primeiro ponto, dizendo assim, os momentos angustiantes da vida. Então observe que do versículo 1 ao versículo 2, Davi está descrevendo essa angústia, dizendo, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então vejam que a angústia de Davi aqui era profunda. Olha, o número dos meus adversários tem se multiplicado, tem crescido, e são muitos que andam por aí dizendo que não haverá salvação para mim em Deus. Então observe que ele usa a expressão Senhor, nós já trabalhamos isso algumas vezes, falando da ideia do Yahvé, do pacto, da aliança, mas também mostrando a relação pessoal de Davi com Deus. Davi tinha um relacionamento muito pessoal, muito íntimo com Deus, e ele conhecia o Yahvé, ele sabia que ele era o único Deus vivo e verdadeiro, e ele sabia que ele era o Deus de pacto, um Deus de uma aliança com Davi. Então ele tem um relacionamento muito pessoal, muito íntimo com Deus. E ele então expressa, Senhor, os adversários da minha vida estão se multiplicando. E não só estão se multiplicando, mas eles andam dizendo contra a minha própria pessoa que não há salvação para mim, não há esperança para mim. E isso, de uma certa forma, pesava a consciência de Davi por causa dos pecados anteriormente cometidos. Mas isso não deixou Davi romper a sua relação, a sua confiança em Deus, o seu temor a Deus. Vejam bem, uma das maiores angústias que um cristão pode experimentar em sua vida, principalmente quando surgem essas notícias ruins, inevitáveis, e elas chegam, o desespero, o desemprego, a morte, a droga do filho, como se diz, o envolvimento com a questão sexual fora do casamento. Então, quando tudo isso chega à nossa família, uma das maiores angústias que nós podemos experimentar é de fato duvidar que há salvação em Deus para nós. E isso é o que o diabo tem feito com muitos cristãos. Tem tirado a alegria da salvação, tem tirado a convicção dele de vida eterna, de salvação em Cristo. E era isso que eles estavam dizendo com respeito a Davi. Não há salvação para você. Lembra do que você fez, lembra do assassinato, do seu adultério, lembra-te das coisas que você fez no passado. Como que você acha que Deus te perdoará? Como que você acha que Deus irá te consolar? Então não permita que isso aconteça no seu coração, não permita que isso te leve à dúvida do amor de Deus, da compaixão de Deus em Cristo Jesus por você, o quanto Ele te amou na cruz, o quanto Ele foi capaz não somente de te amar, mas de abrir mão do único filho que Ele tinha para demonstrar esse amor e para mostrar a você que há salvação em Deus, somente em Deus há salvação e que Ele é compassivo, que Ele é benigno, que Ele é abençoador e que Ele é perdoador. Então vejam que Davi estava lutando com todas essas questões, mas nós somos convocados pela própria Escritura para olhar o exemplo do nosso Supremo Salvador, do nosso Supremo Sacerdote, o Sumo Sacerdote, que é Jesus Cristo. Ele, como filho de Davi,
passou por várias provações, por várias tribulações, foi humilhado, foi desprezado, foi ultrajado naquela cruz. Os seus inimigos o insultaram. Se é filho de Deus, então faça alguma coisa. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Isso nós podemos ver em Mateus, capítulo 27, versículo 43 e 46. E também em Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 a 16, o autor de Hebreus descreve que nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, exceto no pecado. E ele diz para nós nos achegarmos a ele, ao seu trono de graça, de forma confiante, para que nós possamos encontrar em ocasião oportuna misericórdia e graça da sua parte. Então nós não precisamos nos acusar, nos condenar por causa dos nossos pecados anteriormente cometidos. Precisamos confessá-los, arrepender dele. Mas quando a angústia profunda chegar, quando as tribulações parecerem que desabaram todas sobre nós, nós precisamos declarar em alto e bom som, de forma deliberada: Deus é o meu único refúgio, a minha única fortaleza, meu socorro bem presente nas tribulações. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Mas algumas considerações para a gente concluir. Veja bem, quando as pessoas que você às vezes cuida, que você assiste, que você ora, te calunia, quando elas trazem frustração, decepção para a sua vida, isso realmente dói, isso realmente machuca a sua vida e te deixa ferido, te deixa entristecido, frustrado e decepcionado às vezes. Mas observe, Davi diz assim, olha, para Deus, Deus, olha o que está acontecendo comigo. Vejam que Davi não está ali meramente informando a Deus o que estava acontecendo com ele, como estavam multiplicando os inimigos, o quanto ele havia sido decepcionado, o quanto ele havia sido injuriado e maltratado. Não é isso. Davi, na verdade, está fazendo o quê? Davi está lançando aos pés de Deus todas as suas angústias, todas as suas decepções, todas as suas tribulações, todos os seus sofrimentos. Ele não está informando, ele não precisa informar para Deus o que ele passa. Ele sabe que Deus sabe o que ele passa. O que Davi está nos ensinando é a prática do desabafo, de colocar aos pés de Deus, de lançar sobre os pés de Deus, debaixo dos pés de Deus, nas mãos de Deus, tudo que nós sofremos, tudo que nós suportamos, as maiores dores, as maiores decepções da vida, lançar sobre ele. Pedro nos ensina isso lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 6 e 7, quando ele nos convida a nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que ele nos exalte em tempo oportuno, porque ele tem cuidado de nós. Então nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas angústias, todas as nossas tribulações, porque ele tem cuidado de nós. O que Davi faz aqui, irmãos, ele confessa a Deus que ele é incapaz de lidar com a sua situação sozinho. Ele é incapaz de lidar com a sua condição, pelas suas próprias forças, pelos seus próprios recursos, pelo seu próprio mérito. Então é por isso que ele lança aos pés de Deus, lançando sobre ele toda a ansiedade dele, toda a angústia, e descansando. E é isso que ele vai nos ensinar nos versículos posteriores. A oração que ele faz, como ele descansa em Deus, como que ele se apega ao sono, como que ele descansa nesse que é o seu refúgio verdadeiro, que é o seu socorro bem presente nas tribulações. E isso é o que nós temos que aplicar à nossa vida, fazer essa declaração de forma deliberada, convicta, de que Deus é o nosso único refúgio. Não importa o tamanho das tribulações, não importa se elas desabam em um só momento, não importa se as angústias da vida são enormes, se os inimigos têm se multiplicado, nós temos um Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente em nossas angústias, em nossas tribulações. Que Deus assim aplique a palavra dele ao nosso coração. Tenha um grande dia abençoado por Deus. Fiquem todos com a paz de Cristo e até mais, e um abraço a todos. Deus os abençoe. Amém.